Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Estados, Senhores e Srs. Deputados, eu gostaria de partilhar convosco uma reflexão sobre a qualidade da medicina praticada, sobre a qualidade da gestão e da coordenação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares e os resultados ganhos dos indicadores de saúde para os utentes. Temas que, sendo transversais a todo o país, aproveitarei, por certo compreenderão, para exemplificar com uma conhecida história de insucesso. Uma história de insucesso que tem por nome Centro Hospitalar do Algarve. Gostaria, antes de mais, de realçar publicamente o nosso reconhecimento pela atividade dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que têm contribuído muitas vezes para além do que lhes poderia ser exigido para os resultados e para as respostas de saúde no Algarve. Para fazer a monitorização da ação dos 6 meses deste Governo, é importante ir ao ponto de partida e revisitar o ponto de situação que, em dezembro, a quando da visita proposta pelo Partido Socialista da Comissão de Saúde ao Algarve, tive a oportunidade de traçar sobre a oferta de saúde na região. Serviços que perdiam a idoneidade formativa, tal como o serviço de cirurgia ou de ortopedia, e que por esta via deixam de poder receber internos, diminuindo ainda mais a capacidade de atração de novos médicos numa região carente de recursos humanos. Doentes sem resposta em diversas especialidades, desde a ortopedia à cirurgia, à obstetrícia, à dermatologia. Vários serviços nos hospitais do Serviço de Saúde em pré-ruptura, quando inversamente assistia-se e assiste-se à prosperidade da oferta privada, que comprime e oprime a oferta pública a um ponto extremo. Médicos que abandonavam os hospitais de Faro, Portimão e Lagos em conflito com a administração do Centro Hospitalar do Algarve, com reclamações de falta de diálogo, queixas de falta de material clínico diverso. Desinvestimento na manutenção e renovação de equipamentos clínicos que colocavam em causa o próprio funcionamento de serviços, como, por exemplo, os blocos operatórios. Consultas e cirurgias que eram canalizadas cada vez em maior número para os 6 hospitais privados que existem na região no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia. Tudo isto a somar a um problema estrutural de falta de recursos humanos. O Algarve padece de uma carência crónica de médicos, de que os anestesistas são um bom exemplo. 17 anestesistas no Algarve para 100 em Coimbra ou nos principais hospitais do Porto e de Lisboa, mas também falta de médicos de família. Só no Barlavento, metade dos inscritos nos centros de saúde não tinha à data médico de família atribuído. De facto, Sr. Ministro, aquilo que foi destruído em 4 anos não se consegue reconstruir de um dia para o outro. Mas como podemos, afinal, reflorestar o aparente deserto? O Governo tem vindo a manifestar, com a presença do Sr. Ministro da Saúde e do Secretário de Estado no terreno, o seu empenho na credibilização do Centro Hospitalar do Algarve e na reconstrução da oferta do SNS da região, dando a cara, reunindo com os autarcas, conciliando soluções, encurtando os prazos de resposta e tomando medidas de urgência e de emergência. Sublinho a sua vontade em melhorar a qualidade e o desempenho dos serviços, desde logo nos cuidados de saúde primários, com realce para a abertura de um concurso no próximo mês para a contratação de 30 novos médicos de Medicina Geral e de Família e para a inauguração, já aqui referida, de uma nova USF em Lagos e um protocolo para a construção e substituição de contentores de uma USF em Lolé, de 12 centros de saúde que vão ter um horário alargado durante o verão e de 32 pontos de atendimento e mais meios nas praias e mais meios para o INEM. A criação, com a Universidade e o Centro Hospitalar, do Centro de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, aliando a investigação à prática clínica, de modo a atrair jovens profissionais para a região. E a assunção de protocolos com hospitais de Lisboa para a transferência de equipas e de doentes para a região. Estas medidas são positivas e concorrem para a fertilização deste terreno que o último Governo deixou quase estéril, mas sabemos que a árvore que se corta num dia leva muitos anos a recuperar. Sr. Ministro, o Serviço Nacional de Saúde precisa de recuperar médicos e, particularmente nas zonas periféricas, recompor os quadros dos seus hospitais. Este desidrato não me parece compaginável com as limitações que os colégios de especialidades estão a colocar à admissão de novos internos. Sublinho, por isso, a criação, hoje anunciada, de uma comissão independente para avaliar as capacidades formativas, porque isto não concorre com a ideia de diminuição da capacidade formativa, não concorre com a realidade de muitas zonas de Portugal que registram graves carências de médicos especialistas. Por outro lado, fora dos grandes centros urbanos de Lisboa, Coimbra e Porto, a falta de médicos é muitas vezes colmatada com a contratação de empresas. Mas o recurso a esta modalidade para completar escalas introduz fatores de desagrado e sentimento de injustiça face a disparidades remuneratórias em relação aos médicos do quadro das instituições e a ausência, muitas vezes, de um verdadeiro compromisso com o serviço. Como tenciona, por isso, o Governo promover a mobilidade profissional e a deslocalização de médicos no curto prazo, incentivando estes profissionais a sair dos grandes centros urbanos e a reforçar os serviços e as unidades de saúde periféricas?
Ao contrário do que acusou o PSD nesta mesma comissão, não houve uma diminuição do orçamento do Centro Hospitalar do Algarve para 2016, face aos anos anteriores. Contudo, todos sabemos que nos últimos 4 anos, fruto de cortes não planificados e incoerentes, registou-se um fortíssimo desinvestimento na renovação de equipamentos. Como podemos, no Algarve e noutras zonas do país, inverter esta situação que por vezes impede a rentabilização dos serviços existentes, nomeadamente de blocos operatórios, aumentando os custos expendidos no âmbito do SIGIC? Uma última questão que se refere também à relação público e privado, até aproveitando recentes declarações de dirigentes sindicais sobre a necessidade de maior fiscalização sobre a ADSE. Sr. Ministro, sublinhamos a entrega do Sr. Ministro e do Governo para repor o SNS no Algarve e temos noção de quanto pedregoso é o terreno que pisamos, mas é preciso, nesta região como no resto do país, continuar a lavrar e a semear. Muito obrigado. Senhor Deputado Luís Graça, o Algarve, eu aqui disse numa das sessões anteriores que era uma história de insucesso para o país, sendo uma região tão importante para a economia e este ano particularmente tão relevante para o turismo. Nós temos tido muitas dificuldades, temos feito tudo o que podemos, vamos colocar no Algarve umas largas dezenas de profissionais de enfermagem e de outro tipo de profissionais até ao início do mês de julho. E vamos, como sabe, estabelecemos alguns protocolos com hospitais de Lisboa e temos feito alguns esforços para deslocar ou mobilizar alguns médicos para o Algarve. O Sr. Deputado fez uma lista exaustiva daquilo que já foi feito e foi muito relativamente à região do Algarve, mas aqui também eu renovo o apelo que fiz há pouco a todos os senhores deputados. Nós temos que encontrar um modelo de mobilidade dos profissionais médicos que seja completamente diferente daquele que existe, que não seja rígido e que seja mobilizador, porque nós não podemos forçar ninguém contra a sua vontade a ir trabalhar para um local que não deseja e em condições que efetivamente lhe são desfavoráveis. Contamos até ao final de junho, como temos dito, apresentar uma iniciativa legislativa, o Governo, enquadrando um novo modelo, mas naturalmente que abertos às sugestões e aos contributos dos diferentes grupos parlamentares e dos senhores deputados. Relativamente às idoneidades, já lhe referi que estamos a procurar com a Ordem dos Médicos estabelecer pontos de diálogo para que este processo seja revisto. E sobre as empresas, digo-lhe aquilo que disse no primeiro dia que cheguei ao Governo. Eu não gosto deste tipo de trabalho adquirido através de empresas porque ele desintegra, desestrutura e desqualifica aquilo que é o mais importante numa equipa de saúde, que é a multidisciplinaridade, o conhecimento e a relação pessoal.